Olá, gente! Estamos mais uma vez aqui com o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida. Hoje, entrevistando o nosso querido cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, o arcebispo de São Paulo. Boa noite, Padre João. Boa noite a todos os que nos acompanham. É um prazer, sim, será a sobremesa do dia. É assim. Então, algumas pessoas já nos acompanham pelo canal no YouTube e a TV Evangelizar, na pessoa do Padre Reginaldo Manzotti e todos os colaboradores. Então, vasculhando um pouco na sua vida, Dom Odilo, e eu observei que o seu lema, eu não sei se é de episcopado ou se é de sacerdócio, é In Meam Commemorationem, né? In Meam Commemorationem, em memória de mim, ou seja, fazer isto em memória de mim. O latim omite o verbo sempre que dá, né? In Meam Commemorationem significa fazer isto em memória de mim. É a frase de Jesus na última ceia instituindo a Eucaristia. Eu já tinha como lema sacerdotal. É. De fato, na lembrança da minha ordenação sacerdotal, eu tinha escolhido esse lema. E quando fui eleito bispo, não tive dúvida que seria este o meu lema também episcopal. E tem algum motivo afetivo, assim? Porque normalmente o meu eis-me que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10:7 tem a ver muito com a nossa origem de congregação. E fazer isso em memória de mim. Bem, o motivo eucarístico é muito claro, né? Mas para mim é mais do que o motivo eucarístico, é cristológico, né? Porque é Jesus que recomenda aos apóstolos: fazei isto em memória de mim, celebrando a ceia, a Páscoa, a nova aliança, que então é mais do que simplesmente, claro, é tudo celebrado na Eucaristia, mas na verdade é todo o mistério da redenção, é todo o mistério de Jesus Cristo celebrado. Fazer em memória de Jesus Cristo, não só na hora da celebração, na hora da pregação, na hora da caridade, na hora, enfim, da evangelização, é tudo em memória de Jesus Cristo que a igreja faz. Então, a igreja existe e faz em memória de Jesus Cristo. Para mim é um motivo muito assim amplo e completo. Sou encantado por essa questão de memória, né? Também como professor de liturgia, da anamnesis e tudo isso. Mas o que me chamou a atenção no latim, que sinceramente eu não tinha me dado conta que commemorationem, assim como communio, tem dois M's, né? Tem dois M's. Eu sei que o senhor é um amante da língua latina, né? Essa etimologia aqui, commemorationem, né? Esses dois M's, né? Parece comemoração, mas ao mesmo tempo é memória. Então tem memória e ao mesmo tempo celebração festiva. Claro, sim. Naturalmente, quando se fala da memória, quando Jesus recomenda fazer isto em memória de mim, ali está relacionada essa recomendação de Jesus à recomendação que está lá no Êxodo, quando é instituída a ceia pascal. E então ali Deus, pela boca de Moisés, recomenda que isto deverá ser celebrado todos os anos em recordação do evento do Êxodo, né? A libertação do Egito, a passagem do Mar Vermelho, enfim, as maravilhas que Deus realizou. Que isto seja uma festa, uma memória perene. E aí tem toda a carga, digamos, de significado disso na história do povo de Deus, que vivia em função desta memória. Mas eu me dei conta, ultimamente, né, com os contatos que a gente tem com os nossos irmãos judeus, como eles realmente põem um peso nessa questão da memória. A memória é a transmissão da identidade. A memória é a transmissão daquele conjunto todo que constitui a história, aquilo que deve ser recordado daquilo que somos, daquilo que Deus fez por nós, né?
mas ainda o que Deus prometeu para nós, que ainda está na dimensão da esperança. Quem não preserva a memória não constrói a história. Exato, né? também. Que, aliás, é uma coisa... Nós temos lá em Taubaté, onde o Memorial Padre Zezinho. Eu sou o curador do Memorial Padre Zezinho. Vai aqui um agradecimento aos maristas de Curitiba, que nos deram aí um sistema todo chamado Pérgamo para preservar a memória, né? Muito codificada, classificada, com as melhores regras de museologia. Mas aí a gente vai vendo como é importante registrar por escrito, né? É verdade. A memória. A gente insiste, eu insisto aqui com os padres, né, nas paróquias, que deve manter os livros da paróquia em dia. O livro do tombo. Não só o livro do batismo, que é muito importante que seja mantido em dia, dos casamentos, mas também das crismas, mas o livro do tombo, que é o registro dos momentos principais da história, da vida da paróquia, porque ali se registra a memória dessa comunidade. Na verdade, deixa eu explicar para quem está nos ouvindo, o livro do tombo não é os tombos que o padre levou, né? E ralou o joelho. O livro do tombo é fatos tombados, né? Aliás, você usa essa expressão, né? Tombado pelo patrimônio. Aliás, livros também que são já classificados e colocados em uma biblioteca. Patrimônio tombado. Está registrado. Registrado para ser preservado. E aí também os fatos que acontecem numa paróquia são tombados, ou seja, tornados memória. A comunidade tem direito à memória. Tem direito à memória de sua história. E olha que bonito, nós temos isso na Igreja Católica, que não nos damos conta. Primeiro, esta memória do povo de Deus, da Igreja, primeiro é contada na fase da memória do povo de Deus na Bíblia. Nos Atos dos Apóstolos, a memória inicial da Igreja. Mas ao longo da história da Igreja, nós temos toda a tradição da Igreja, através da pregação dos padres da Igreja, através dos grandes concílios, e através daquilo que é o legado da Igreja de uma geração para outra, que preserva, portanto, a memória da nossa fé, mas a memória também do nosso agir, do nosso testemunho. E quem, sobretudo, ajuda a preservar são os santos. Os santos são como que aqueles faróis que, ao longo do caminho da história, servem de sinalização de momentos fortes da memória. Se a gente for estudar ou ler a vida dos santos ao longo da história, nós lemos a história da Igreja vivida, testemunhada de maneira mais autêntica. Olha, eu não tinha pensado nisso, eu dou aula de teologia espiritual e para mim era muito forte a intercessão e a exemplaridade, mas tem a memória também. Eles são os grandes, são, digamos assim, as grandes testemunhas da fé vivida. Anchieta. Para São Paulo, não se pode contar a história sem fazer memória da Anchieta. Exatamente. Mas também, veja, por exemplo, os santos que vieram na época da crise tão grande do século XVI da Igreja, né? Com o cisma do Ocidente, a reforma, ou as várias reformas, né, que houve, etc., e finalmente o Concílio de Trento. E no meio desta crise enorme, quantos luminares de santidade, de fundadores, de obras, de iniciativas que marcaram o ressurgir da Igreja, que perduram até hoje. Aliás, no domingo 31 agora de julho, final de julho, Santo Inácio de Loyola, os jesuítas fecham um ano inaciano, lembrando 400 anos a canonização de Santo Inácio e de São Francisco Xavier. Olha, 400 anos de memória viva, estão vivos hoje, através das obras que perduram, né? O testemunho deles perdura. É verdade. Nosso fundador dizia que fundou a congregação entre Madalena e Inácio, que é justamente entre a festa de Santa Maria Madalena e a festa de Santo Inácio de Loyola, final do mês de julho. O calendário e o ano litúrgico, ele é um compêndio de memória, né? Você vai lembrando Pedro e Paulo, né? Exatamente. Agora, e que vamos celebrar no domingo, mas que foi... As festas juninas, às vezes, até esquecem, né? As festas juninas, infelizmente, elas foram mais absorvidas já pelo folclore, né? E, é claro, o folclore folclore é uma preservação também, mas já há menos apelo à memória religiosa, porque essas festas têm origem religiosa, as festas juninas.
Então, hoje, o apelo à memória religiosa é bem menor do que o apelo à dimensão cultural folclórica. É verdade. Mas fazendo memória, uma memória menos, vamos dizer assim, menos bíblico, espiritual, fazer uma memória mais familiar, né? Como é que um menino gaúcho, né? Nascido lá na década de 40, quase década de 50, né? 49. 21 de setembro de 1949, aniversário de Dom Odilo. Mas... Todos os anos. Filho do seu divino, da Dona Francisca, né? Mas um menino gaúcho, né? De tradição germânica, Scherer. De repente acaba em Toledo, no Paraná, e aí se cria ali, até ficar padre em 1976, foi o ano que lá em Brusque, um pouquinho para baixo, em Santa Catarina, eu entrava no seminário aos 11 anos. 76. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Cerro Largo? Cerro Largo, em 49. Cerro Largo, hoje na Diocese de Santo Ângelo, na época era a Diocese de Santa Maria, mas fica no noroeste do Rio Grande do Sul, na região das Reduções. Eu nasci a uns 30 quilômetros de Caaró, onde é o lugar do martírio de São Roque Gonzalez, um pouco mais adiante, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, conhecidos como mártires do Paraguai, mas na verdade porque são rio-grandenses. São rio-grandenses. Ali, não, no século XVIII ainda era território missionário do Paraguai, assim conhecido. Depois houve o Tratado de Madrid, onde o lado brasileiro hoje das reduções passou para o Brasil, para o Portugal, na verdade. E em troca disso, o Portugal cedeu a província cisplatina, que é o Uruguai hoje, à Espanha. É verdade, houve essa troca, né? Mas então eu nasci naquele contexto das reduções, das missões, a memória dos mártires. Isso estava muito forte, impregnado na memória da família, na devoção da família. Mas eu tinha 2 anos de idade e a família mudou-se para o Paraná, oeste do Paraná, hoje município de Toledo, onde eu cresci, onde a família viveu. E eu entrei no seminário e fui padre, né? Fui ordenado padre. Na Diocese de Toledo. Diocese de Toledo. Logo no início da criação da Diocese de Toledo. Ela foi criada em 59 e lá eu entrei no seminário em 62. A primeira turminha de seminaristas que o bispo acolheu na casa que lhe tinha sido preparada, ele a ampliou, transformou no primeiro seminário. Você entrou já com o Concílio Vaticano II convocado pelo Papa João XXIII? Eu acredito que ainda não, porque eu fui convocado... Foi 58? 59 a convocação. 59, estava convocado, mas não tinha Dia 25 de janeiro de 59. Não se reuniu ainda, né? Não, 63. 63 se reuniu. Quando o senhor já estava... Aí eu já estava em Curitiba. Então, quer dizer, em Curitiba? Eu fiz todo o seminário depois em Curitiba. Interessante. Então, o senhor deve lembrar de Pio IX. Era criança. Pio XII. Pio XII, perdão. Pio IX do século XIX. Não, Pio IX um pouquinho mais adiante, né? De Pio XII eu me lembro muito bem do dia do falecimento. Foi em outubro Foi em 59, né? Foi 58. 58. Então, eu tinha 9 anos de idade. O senhor lembra? Lembro porque voltando da escola, né? Era pelo meio-dia, o sino começou a tocar e um toque diferente. Quando cheguei em casa, a mãe concluiu, pelo toque do sino, morreu o Papa. Não tinha rádio nem nada. Pelo toque do sino, morreu o Papa. E que Papa, hein? Pois é, Pio XII. E aí, sim, aí foi eleito João XXIII, então eu já tenho um pouco mais na memória. O início do concílio... Deixa eu só lhe contar uma história. Aqui na paróquia São Judas, que o senhor conhece muito bem, é da sua arquidiocese, chegou uma senhora, já vou lhe dizer, está comigo, viu? E está no memorial Padre Zezinho, antes que o senhor se empolgue. Chegou uma senhora e disse para o Padre Eli, que hoje é o nosso superior provincial, olha, eu tenho um negócio aqui que eu herdei dos meus pais, que herdaram dos pais deles. E eu não sei o que fazer, e pareceu uma coisa importante, entregou para o Padre Eli. O Padre Eli, eu passando por ali,
no ano passado, ele disse, olha, avalia isso daqui, eu não sei se é verdade. Quando eu fui olhar o Solidel de Pio XII, Olha só. só que com a certificação do Vaticano e a data, 1958, se não me engano, maio de 1958. Eu sou professor de Mariologia, o senhor imagina o que é isso para mim? E eu sou filho de uma mulher que se chama Maria da Glória, que nasceu no dia 14 de agosto, às vésperas da Assunção. Então eu tenho um carinho tremendo por Pio XII. Como é que isso veio parar aí? Estou lá olhando para esse Solidel e penso assim, esteve na cabeça do Papa que promulgou o dogma da Assunção. Só tem 2 papas que promulgaram o dogma, né? Pio XII, né? E Pio IX. Pio IX. Né? E Pio IX seria difícil, mas Pio XII está aí. Eu nasci em 1964. O senhor tinha entrado... 15 anos depois. Exatamente. E o senhor lembra, estando no seminário do Concílio Vaticano II? Lembro da noite da abertura. Lembro da noite de abertura. Mas já transmitia pela TV, né? Não, o rádio. Mas havia o seguinte, o bispo, no caso de Toledo, nosso bispo, ele estava em Roma para a abertura do concílio, porém na diocese, como certamente em todas as dioceses, em Toledo foi feita uma procissão, rezamos o terço, e uma peregrinação até uma capela que havia um pouco mais fora da cidade, e uma procissão luminosa. E lá, no ponto de chegada, houve a pregação do padre reitor do seminário, que era do Verbo Divino, padre Olívio Faza, que depois veio a ser Dom Olívio Faza, bispo de Foz do Iguaçu. Primeiro bispo de Foz do Iguaçu. Então, lembro, eu tinha 12 anos de idade, 62, 13 anos de idade, não, 12 anos de idade. E o Dom Olívio, naturalmente, Padre Olívio, ele fez a pregação falando do que é o concílio, o que não é o concílio. Mas eu lembro bem, era já noite, era uma noite clara, de lua claríssima. Ele empolgou todo mundo sobre o que era o concílio e tal e tal. Bom, eu, 12 anos de idade, não entendia muita coisa. Mas depois, muito depois, eu já era padre. Quando vim pela primeira vez ao conhecimento daquela palavra da noite, daquela mesma noite de João 23, encerrando este mesmo ato da procissão luminosa na Praça de São Pedro e o Papa falando ao povo da alegria, da beleza desta noite. Vejam que também a lua se mostrou, né, para se alegrar conosco e assim por diante. Era lua cheia, né? E iluminou a igreja. O senhor sabe que temos aqui no Instituto, o Menino São Judas Tadeu, um padre que já é idoso, está lá para lá dos 80 anos, né? Chegando aos 90 já, ele chama-se Padre João Heidmann. E conversa vai, conversa vem, aquelas conversas de almoço de convento, né? Ele começou a me falar que esteve em Roma, que estudou também em Roma, e que fez lá o estudo, se eu não me engano, na Gregoriana. E eu falei, mas que ano? Não, 62 em diante. Eu falei, mas o senhor esteve lá em 63? Sim, eu estava lá. Aí eu falei, mas foi a abertura do concílio? Sim, eu lembro, eu estava lá. Eu falei, mas falou com uma simplicidade, assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Só que nós temos poucos registros, não era um tempo que tinha TV ao vivo, temos alguns registros. Uma né? foto, talvez, né? For procurar, acha. Isso é muito interessante. Aí conversamos sempre e ele me dá informação, porque ele já estava fazendo teologia, já era padre, né? Mas o senhor lembra, então, muito bem de João 23, né? Lembro, sim, e lembro também que ele faleceu muito rápido, né? Depois da primeira sessão do concílio, ele faleceu. Naturalmente, ele tinha câncer, né? No estômago, porém não demonstrava, né? E ele faleceu assim de maneira muito rápida. Foi 65? 63 ele morreu. 63 já foi, porque daí já
já entrou Paulo VI, Albino Luciani. Não. Sim, Paulo VI não. Luciani veio depois, né? Montini. Giovanni Battista Montini. O Albino Luciani foi o sucessor dele, João Paulo I. O ano dos três padres, dos três papas, né? 78. O senhor tinha 2 anos de padre. Mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho depois do intervalo. Já estão me avisando aqui que a TV Evangelizar está conosco, estamos no ar, e a conversa está muito bacana, né? E cada vez mais pessoas se integrando e gostando do assunto, viu, Dom Dila? Às vezes a gente pensa que o povo não gosta desses assuntos profundos, históricos e de memória, mas o povo gosta de conhecimento sólido. Mas eu lembro, no seminário em Curitiba, era o primeiro ano do ginásio, porque Toledo estava apenas começando, não tinha seminário completo. Então, o bispo nos mandou para Curitiba e eu comecei o ginásio em Curitiba. Fiz ginásio, o clássico, colegial, né? Depois filosofia e teologia. Eu passei 14 anos de estudos em Curitiba. E aí, ao longo do concílio, veja só que interessante, o reitor do seminário menor, Padre Eugênio Mazarotto, era um estudioso, era um homem de muita cultura. E ele acompanhava pelo jornal e pelos escritos que apareciam, não tinha TV, não tinha internet, é claro que não, mas ele acompanhava o que se passava no concílio e nos falava. Ele toda semana ele tinha ele falava uma arenga, né? Então toda sexta, sexta-noite, ele reunia a turminha toda lá para um bate-papo. Ele contava as novidades que estavam se passando também na igreja, no concílio, e nos interessava. E a gente era menino, de 13, 14 anos. E daí o primeiro documento aprovado no concílio foi sobre a reforma litúrgica. Sacrosanto Concílio. Sacrosanto Concílio. E aí, pouco a pouco, já há a introdução da reforma litúrgica também no seminário, que assim, com uma alegria, mas de forma muito natural. Muito natural. E a gente foi aprendendo aquilo lá passo a passo, né? Passo a passo. Depois foram chegando os documentos um após o outro, claro que não deu para absorver todos da mesma forma. Mas o primeiro documento aprovado marcou muito, tanto que para muitos ficou a ideia de que o concílio foi a reforma litúrgica. O concílio foi muito mais do que a reforma litúrgica. Porém, marcou tanto, né, esse primeiro documento, né? E, mesmo assim, hoje ainda há tantos que resistem à reforma litúrgica na compreensão do concílio. O Papa acabou de lançar mais Ontem, aliás, seria tão recomendável ler essa carta apostólica do Papa Francisco, que recomenda retomar o estudo da liturgia, o estudo segundo a reforma autêntica do concílio, a teologia da liturgia. Seria tão bom para também sossegar um pouco essas polêmicas em torno da liturgia verdadeira, não verdadeira. A liturgia verdadeira é a liturgia da igreja, não é aquela que cada um quer inventar por sua conta, né? E depois também a igreja tem autoridade de adequar as formas da liturgia. O essencial da liturgia permanece. Ninguém pense que houve ruptura na transmissão do que é essencial na liturgia. Eu tenho estudado muito canto gregoriano, porque eu sou músico, né? Claro, o senhor sabe, claro. Então tenho estudado muito, mas não por um desejo de arqueologia musical, mas por um encanto que qualquer músico, mesmo não católico e não cristão, reconhece o valor, mas a gente sabe que é um organismo vivo, não é? Que antes do gregoriano já existia, que era canto-chão e que precisa ser aos poucos recuperado. Conversa deliciosa, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo aqui pela TV Evangelizar e no canal Padre Joãozinho no YouTube nós continuamos conversando e logo que nos derem o ok, nós voltamos ao vivo pela TV Evangelizar. Um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar, também no canal Padre Joãozinho no YouTube, para entrevistar o nosso querido arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Já sabemos um pouco da história, da vida, da memória, dos estudos, dos interesses, e também ligado com a história da igreja, então tem uma coisa muito unida, não é? O senhor dizia que defendeu em 91, eu fiquei padre em 92, que foi o ano que saiu a Pastores da Buvobis, então um ano muito denso,
intenso, já tinha terminado de sair há centésimos anos, eu tinha caído o Muro de Berlim, né? O senhor estava por lá nesse período. Exato. João Paulo II. Vivi isso intensamente lá. Viveu Sindicato de Solidariedade, todas essas coisas, não é? E então a Dom Odilo vive em profunda comunhão com essa igreja do concílio que vai se desdobrando. Poderíamos dizer que o senhor tem esse DNA sinodal, essa questão está na medula dos seus ossos, me parece, vendo toda a sua história, desde do menino gaúcho que vai para Toledo e faz toda a sua história ali até estar no coração da igreja. Nós temos uma história sinodal, né? O que é isso, essa questão do sínodo, Dom Odilo? Todo mundo hoje fala de sínodo. É um rema essa palavra hoje para a igreja, não? Bem, parece que virou uma moda, mas não é moda. Uhum. A verdade é essa, que o Papa Francisco, acho que foi muito inspirado ao chamar esse tema à reflexão e à evidência. Eu acho que até no campo geral da teologia deu uma sacudida e está acordando a teologia para um mundo de reflexão meio adormecido. E o pessoal falava assim, sínodo dos bispos. Né? Aí até um leigo, foi uma senhora que me falou lá em Taubaté, eu não sei por que agora estão chamando a gente para o sínodo, porque não era para sínodo, era para bispo. Então, o Papa trouxe esse tema, Papa Francisco, para ajudar a igreja a se repensar e se reposicionar. Isso está dentro daquela proposta de conversão e renovação da igreja. A conversão é no sentido de a igreja voltar a ser. A igreja ser aquilo que ela deve ser, né? E sendo isso, ela vai se renovar. Olha, está dentro da perspectiva da nova evangelização, está dentro da perspectiva do concílio. Agora, se a gente for olhar, a sinodalidade não é nada de novo na igreja, só não se chamava assim sempre, né? Não se chamava assim. Mas a sinodalidade tem raiz do evangelho na igreja primitiva, sinodalidade, sinodos, ora, fazer caminho juntos, permanecer unidos, buscar o objetivo comum. Ora, isto é sínodo, isto é a igreja. A igreja é sínodo. A igreja é este povo que caminha juntos. Caminha, não disperso, é para caminhar juntos. Por isso, o discurso do sínodo é também discurso ecumênico, isto é, a igreja precisa pensar em se refazer na unidade, né? Porque é esse o desejo de Jesus Cristo. Por outro lado, a igreja precisa pensar em se manter unida contra todas as novas formas de divisão que aparecem. E são tantas, não, mas em torno de que ela vai se manter unida? Em torno de si mesma? Não, ela tem que se repensar em torno do que é o seu fundamento. Vai se repensar em base da Santíssima Trindade, que é o maior sínodo. É verdade. É a unidade maior, a comunhão maior. A unidade na diversidade. E a comunhão na igreja parte da comunhão da Trindade, como bem recorda a Lumen Gentium do Concílio. Então, de fato, com esta jogada, que eu acho que é uma iluminação do Espírito Santo, o Papa Francisco chamou a igreja, chamou a teologia, mas chamou o povo de Deus todo a acordar. Peraí, que igreja somos? Que igreja devemos ser? Vamos ser essa igreja que somos chamados a ser, né? Como tempos atrás, igreja, torna-te aquilo que tu és, né? Eu escrevi uma carta aos padres aqui, uma carta pastoral, pus paróquia, torna-te o que tu és. Ora, o Papa está implicitamente chamando a igreja, torna-te aquilo que tu és. E por isso, com essa reflexão sobre sínodo ou sinodalidade, a igreja é chamada justamente a voltar-se sobre a sua realidade, não para ser autorreferencial, para se voltar para o Evangelho, para se voltar para Jesus Cristo, para se voltar às origens, às origens cristãs, à fé apostólica, né? E assim por diante. Em 2017, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, dizia:
O sínodo é um caminho de comunhão, conversão e renovação missionária para toda a Arquidiocese de São Paulo. É um caminho feito juntos, em mutirão, que requer a participação do maior número possível de pessoas, de maneira que a proposta sinodal alcance amplamente o povo em nossas paróquias, comunidades de comunidades. Está no arcsp.org.br, no que se refere ao sínodo, lá em cima. Até achei assim, mas de 2017, 1345, onde ele escreve isso, deve estar desatualizado o site da Arquidiocese de São Paulo. E não, né? Está atualizado. Mas de 2017, nós já estamos em 2022, qual foi esse caminho? Então, nós convocamos o sínodo da Arquidiocese de São Paulo em 2017. Depois de muito tempo que não se fez mais um sínodo na Arquidiocese, eu me entusiasmei pela ideia, mas isso não é que caiu das nuvens, né? Eu participei de vários sínodos, assembleias do Sínodo dos Bispos, 2008, 2012, 14 e 15. Deixa eu entender, Dondilo, mas em 2017 ainda não estava... O Papa Francisco já tinha... Não. Como é que foi? Pois mas... Agora eu estou curioso. A Arquidiocese de São Paulo antecipou? Sim, mas havia outras dioceses que já estavam fazendo o sínodo. Porém, esta ideia do nosso sínodo está inspirada numa chamada do Papa Francisco, antes que ele convocasse o sínodo universal em 2020. Enquanto eu participava da secretaria do sínodo em Roma, até 2015, eu, por 7 anos, participei da secretaria, né, do Conselho da Secretaria do Sínodo. São os 15 bispos cardeais do mundo que participam do secretariado do Sínodo dos Bispos, que é aquele grupo constante, né, que organiza. E aí, nas nossas reuniões desse secretariado, o Papa Francisco começou a participar. Começou a participar desde logo, quando ele foi eleito. E ele começou a falar, precisamos pensar numa igreja mais sinodal. Começou a falar, uma igreja mais sinodal. E nós estávamos aí reunidos em torno do sínodo dos bispos. O Papa falava de uma igreja mais sinodal, uma igreja mais sinodal. Na nossa reunião. Isso lá 2015? 2013. Então, logo que ele então... Logo depois da sua eleição. Foi 13 de março de 2013? Logo depois da sua eleição. E aquilo me caiu assim, mas espera aí, igreja sinodal, o que o Papa quer dizer com isso? E aí começou logo também a especulação, será que o Papa quer criar uma igreja no Ocidente, a igreja latina, a maneira da igreja oriental, que está organizada em torno de sínodos? É toda sinodal. Mas o conceito de sinodalidade lá é outro. E até se especulou, mas bem, no Ocidente as conferências episcopais poderiam ser organizadas à maneira de sínodo. Mas o Papa já foi depois dizendo, não é por aí. Não é bem isso. Bem, aí veio que o Papa entendia que a igreja toda precisava tomar um jeito mais sinodal, onde houvesse maior participação, onde houvesse maior comunhão, onde houvesse maior abertura à escuta, que ele fala tanto, a escuta, ao discernimento comum. Isso é muito jesuítico também. Reunir, falar, dialogar, ouvir, abertura ao outro. É o discernimento dos espíritos. No meio de tudo isso, no fim, o Espírito Santo manifesta. Por isso, a abertura, a escuta. E é esta igreja sinodal que o Papa está querendo. Uma igreja atenta, que escute, que busque em comum, que mantenha a unidade, que se ponha à escuta do Espírito Santo e assim por diante. Bem, a mim também me impressiona bastante o fato que a igreja tem tantos documentos bonitos, a CNBB fez tantos documentos bonitos, e, além do mais, tantos apelos em relação a tantas situações e questões, né, dentro da igreja, mas acabam as coisas ficando muito lá em cima, não descem à realidade, não descem ao chão, para o meio do povo, e até mesmo para o meio do clero, muitas vezes não descem.
E pensando nisso, justamente, aí a gente começou a dialogar com os bispos auxiliares, daí com o conselho de presbíteros aqui da arquidiocese, o que nós podemos fazer para que essas coisas tão importantes, tão bonitas que se falam nos documentos pontifícios, nos documentos da CNBB, que são, enfim, o patrimônio da fé da igreja, mas também das diretrizes da igreja, para que isso desça um pouco mais para o chão. Me impressionou também aquilo que em Aparecida foi dito. Olha, nós precisamos fazer uma sacudida em toda a América Latina, porque nós continuamos como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor. E ao nosso redor tanta coisa está acontecendo. Precisamos nos renovar, uma conversão pastoral missionária. Uhum. Bem, tudo isso então está na base da intuição. Vamos fazer um sínodo diocesano. Aí, 2017, convoca. Aí a gente convocou no dia de Corpus Christi. Começamos a preparação, em 2018 começamos a primeira etapa em âmbito de base, das comunidades, das paróquias, e aí se fizeram 2 levantamentos e pesquisas muito importantes sobre a situação pastoral religiosa da arquidiocese. 2019, a reflexão foi estendida mais amplamente aos vicariatos da arquidiocese, que são 8, 9, né? Grandes, as regiões episcopais. Em 2020 estava prevista a Assembleia Sinodal, mas aí veio a pandemia e nos mandou parar. E neste ano, graças a Deus, estamos retomando a Assembleia Sinodal. E, de fato, iniciando a Assembleia neste próximo sábado, dia 2, né, de julho. Isso. Nós teremos, então, a segunda sessão da Assembleia Sinodal Arquidiocesana, que terá 7 sessões para elaboração das diretrizes finais do sínodo. E em sincronia com essa... Então, veio a calhar, né? Veio a calhar que embarcamos direto dentro da proposta sinodal do Papa. Perfeitamente. A proposta, inclusive, a proposta do Sínodo Universal, Igreja Sinodal em comunhão, participação e missão. E a nossa proposta do Sínodo Arquidiocesano é que nós precisamos ser uma igreja como em caminho de comunhão, conversão, renovação missionária. Então, 2 conceitos básicos que estão no Sínodo Universal estão presentes: comunhão e missão. Quer dizer, o conceito missão, missionário, de fato, é abrangente para todas as propostas sinodais. A vontade que dá é continuar conversando e absorvendo todas essas pérolas, né, Dom Odilo? Nem falamos tanto de Aparecida, nem indiscretamente busquei o seu relacionamento aí com o Papa Francisco, que a gente sabe que o senhor veste o vermelho do sangue pelo Papa, que é o cardeal, né? Dá o sangue, suor e a lágrima, eu acho, né? Sangue, suor e lágrima. Eu acho que né? Sim, mas é profunda unidade. Os cardeais, na verdade, são o colégio de consultores do Papa, né? Na verdade, o que é o colégio de consultores ou o conselho de presbíteros na igreja particular, numa diocese, é o colégio dos cardeais para o Papa em relação à igreja universal, a igreja toda. Porque os cardeais participam dos vários dicastérios da cúria, conselhos, pontifícios conselhos, e, portanto, são chamados em causa para assessorar o Papa nas decisões que ele deve tomar. Muito bem. Eu quero lhe deixar de presente, marcando esse nosso momento, 2, além aqui da memória do nosso Instituto Menino São Judas Tadeu, que a gente sabe o carinho que o senhor tem por essa obra social. Pois não, né? É bonito. Aí vamos ali mostrar para o povo aí. Nós estamos, Dom Odilo, recriando uma editora que existiu, muito foi publicada em São Paulo também, a editora SCJ, que existiu da década de 30 até a década de 50 e depois ela fechou, está 70 anos fechada. Nossa. E a gente publicou esse diretório espiritual do nosso fundador, foi publicado em 2019, com a comemoração dos 100 anos desse livro. Né? Olha. Aqui, se o senhor quiser conhecer o coração de um deoniano, está anterior à nossa regra de vida. Aqui está o Padre Deon. É o Padre Deon sem nenhum tipo de maquiagem. Né? É ele por ele. É ele por ele, nu e cru na sua verdade. Que bom.
Um dos filhos de Deon mais conhecido, quem sabe o mais conhecido no mundo, é o Padre Zezinho. Então, o Padre Zezinho terá o primeiro livro comercial publicado por essa editora em agosto, e a gente já lançou aqui na nossa Expo Católica, que a gente sabe que o senhor foi, né? Foi. De máscara e tudo, eu estava preso com Covid aqui em cima, né? Esse aqui era o Padre Pascoal Lacroix, de 1932, o fundador da editora, e volta agora, 90 anos depois, com o Padre Zezinho. Ele escreveu um livro, Carta a um Futuro Pregador da Fé. Ah, que bacana. Aí ele é aquele pregador que tem um monte de restrições em relação à igreja, e aí ele está escrevendo as cartas de um velho comunicador que tem conselhos a dar à nova geração. Então, tem vários aí. Se o senhor tiver um jovem pregador da fé, olha, pode indicar certo, aí. Com certeza, obrigado. E tem muitos jovens pregadores por aí. Aliás, a igreja precisa ampliar a sua pregação. Eu acho que nós pregamos pouco. Eu acho que nós pregamos pouco. Me parece que nossa pregação fica quase restrita à homilia dominical. E quantos que nós atingimos com isso? Se pensarmos que 5 ou 10% dos católicos vão à missa, bem, são esses 5, 10% dos católicos que recebem a pregação mediante homilia. Claro, hoje é estendida muito mais através dos meios de comunicação, as mídias, então mais gente, sim. Mas eu acredito que nós precisamos, na igreja, e isto é pedido também. Infelizmente, por exemplo, o sínodo sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, em 2008, que resultou naquela exortação apostólica fantástica, Verbum Domini, ficou esquecida muito rapidamente. É verdade. Mas também o Sínodo de 2012 sobre a nova evangelização para a transmissão da fé, cuja exortação o novo Papa escreveu, o Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Ali fala tanto da pregação, né? E ainda não o fizemos, por isso eu acredito. Eu acho que a Evangelii Gaudium ainda não foi totalmente assimilada. Não, de forma nenhuma. Eu acho que nós precisamos pensar na igreja em pregar mais, naturalmente pregar bem, mas temos que achar mais jeito de anunciar a palavra de Deus, criar momentos de discernimento, que não precisa ser pregação formal necessariamente sempre, mas momentos que ajudem a trazer a palavra de Deus para dentro da vida e a interpelar a vida das pessoas. O Padre Odilo é escolhido bispo, se não me engano, pelo Papa Bento XVI, não? João Paulo II. João Paulo II? Não, o senhor foi nomeado arcebispo de São Paulo pelo Papa Bento XVI. E criado cardeal por Bento. E por Bento. E acolheu o Papa Bento em São Paulo na visita, não foi? Em 2007, na ocasião da canonização do Frei Galvão. O senhor já era o arcebispo de São Paulo. Tinha tomado posse em 29 de abril, o Papa chegou em 9 de maio, né? Mas eu ainda era secretário da CNBB, em 29 de abril, tomei posse, era domingo, segunda-feira fui para Itaici, para a Assembleia da CNBB, até dia 9. Dia 9 encerrou a Assembleia, meio-dia, eu vim correndo para São Paulo para acolher o Papa. Eu ainda não tinha tomado posse, mas ainda não tinha passado um dia inteiro na casa, né? Bom, foi assim, de supetão? Foi um ano extremamente cheio aquele. E de repente o senhor acorda, eu lembro o exato momento onde eu estava, não vem ao caso, mas eu lembro muito bem quando alguém me ligou e disse, você não sabe o que aconteceu? Era, se não me engano, janeiro, fevereiro de 2013, o Papa renunciou. Eu falei, isso não tem o mínimo cabimento, não é possível que... Isso nunca passou pela minha cabeça que um Papa pudesse renunciar. E depois, muitos anos mais tarde, eu tive a oportunidade de traduzir o livro O Último Testamento, do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, a entrevista dele, em que ele diz, eu não tinha condições de vir à Jornada Mundial da Juventude. Eu tinha chegado a Roma naquela manhã. Eu tinha reunião, não sei se era do Conselho do Sínodo, era de um outro dicastério,
Então, naquela manhã, era 11 de fevereiro, né? 11 de fevereiro, isso era Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, que é o dia da criação do Estado do Vaticano também. É feriado no Vaticano. Dia 11 de fevereiro. Eu cheguei de manhã e aí eu fui no alojamento, na casa do clero, lá perto da Via da Conciliazione, né? Sim. Perto da Praça de São Pedro. E como eu sempre fazia, eu costumo levar um radinho em viagem. Hoje até nem precisaria, mas ainda o faço. E aí, pus a mala, abri a mala, liguei o radinho, claro, liguei na Rádio Vaticano, né? E comecei a me arrumar lá no quarto do alojamento, e a Rádio Vaticano... Isso chegando de manhã? De manhã, bom, sim, logo cedo cheguei, pelas 7 no aeroporto, deu tempo de ir até a casa, tomar um café e fui me arrumar no quarto para organizar-me um pouco para o dia. Aí, a Rádio Vaticano deu notícia choque, né, como os italianos costumam dizer, notícia choque, né? O Papa ha rinunciato, o Papa renunciou. Como? Aquela perplexidade. Sim, se entendi bem, o Papa renunciou. Aí começou logo a especulação. Parecia que o mundo estava caindo, acabando, né? Todo mundo em estado de choque, né? E parece que pegou de surpresa até os cardeais que estavam presentes. Eu ouvi dizer que o Papa leu em latim. Leu em latim, e que muitos cardeais, assim, não é que toda hora estão ouvindo o discurso... Estão totalmente atentos, né? Totalmente atentos, e ainda em latim, e aí um começa a olhar para o outro, não, deve ser uma homilia e tal. Bem? O que é mesmo? Parece não acreditando também, né? Imagina, em português já deixa a gente meio perplexo, imagina em latim. Porque ele precisava ser rigorosamente exato. Em latim Sim. É muito mais fácil ser exato e não deixar dúvidas. Foi irrepreensível. Sim. E aí, consulta daqui, consulta ali. Sim, é isso mesmo. O Papa apresentou a sua renúncia. E aí, é claro, parece que tirou o chão debaixo dos pés, né, de tanta gente. Sabe, eu devo dizer que naquele momento eu fiquei muito tranquilo. E eu devo dizer que, intimamente, eu previa que isso podia chegar. Conhecendo o estilo do Papa Bento XVI, e também ele é alemão, na cultura dele, eu tinha certeza interna, e eu acho que até falei disso para alguém antes, que quando ele chegasse o momento de não poder mais exercer, ele renunciaria. Porque já se pensava que João Paulo II renunciasse. E isso era especulado. E João Paulo não renunciou e levou até o fim, né? Nós sabemos com aquela situação bem dramática no fim, né? Parkinson. Para mim, eu tinha certeza, Bento não vai chegar a esse ponto. Se ele chegar a uma situação de ficar sem poder fazer o que ele deve fazer, ele vai renunciar. Por isso, eu devo dizer que eu não tive o choque. Claro que a gente ficou assim, né? Mas no fundo, confirmou algo que eu trazia dentro, né? Eu tinha essa convicção, o Papa Bento XVI, o dia que ele não puder mais exercer, ele vai renunciar. Agora, pergunta indiscreta. E o Papa Francisco? O senhor tem a mesma impressão? Não, sinceramente não. Eu acho que não. Porque no momento, pelo menos, não seria pensável. E o próprio Papa confirmou isso poucos dias atrás, que ele não pensa em renunciar. Ele falou, o senhor está muito doente. Não, só estou com um problema no joelho. Exato, mas é isso mesmo. A igreja não é dirigida pelo joelho, é dirigida pela cabeça. Ele falou para alguém. Né? Não, é isso mesmo. O Papa está excelente da cabeça, está de bom humor, está em plenas condições de, digamos assim, de fazer o que ele deve fazer. É apenas uma certa dificuldade de mobilidade, mas isso não impede dele fazer o trabalho dele, de desempenhar as responsabilidades dele não poder se deslocar tanto, viajar. Bem, quantos séculos se passaram sem que o Papa viajasse para lugar nenhum,
né? Olhando a agenda do Papa Francisco e também já do Bento XVI e do João Paulo II, meu Deus, eu acredito cada vez mais na graça de Estado, porque se eu tive uma agenda intensa nos últimos 2 dias e isso me deixou um pouquinho cansado. Eu fico pensando, o Papa fez isso com 86 anos. Não é uma criança. Bento, né? Não. Digo, o Papa Francisco. Agora, com 86, não é? 86. E a agenda dele é o triplo da minha, que eu estou com então, 58. Então, ele realmente é muito forte e continua, né? E ele tem uma enorme serenidade, né? Também diante de, sei lá, das oposições, críticas e etc. Ele fica muito sereno, né? E vai levando, e não é pouco, hein? Não é pouco isso. É tanta coisa que qualquer um entraria, sei lá, em pânico, né? Está tranquilo, né? Ele reza muito. O Papa Francisco reza muito e ele tem um ritmo de vida assim extremamente simples, mas regular, né? Olha, sou obrigado a encerrar na TV. Poderia nos dar a bênção? Tá certo. Onde é que eu olho? Para lá? Lá. Tá certo, para a gente olhar nos olhos de quem nos acompanha. Que Deus os abençoe pela intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo, pela intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, aquela que creu, pela intercessão de todos os anjos e santos. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Dilo, muito obrigado. E a você que nos acompanhou pela TV Evangelizar, você continua aí com a nossa programação e quinta-feira, sempre às 9 da noite, estamos aqui com o nosso programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida.